Com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados por células. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho e entender melhor sobre a teoria celular, que é a ideia de que a célula é a unidade básica da vida. Fala, cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda e você está no canal Vida de Cientista. Seja muito bem-vindo! O que significa dizer que a célula é a unidade básica dos seres vivos ou que a célula é a unidade básica da vida? Significa que elas são as menores partes que formam cada ser vivo e que tem uma função definida. Cada célula é uma unidade viva que desempenha muitas funções que vão garantir a sobrevivência dos seres vivos. Em cada ser vivo são as células ou a célula, no caso dos organismos unicelulares, que vão garantir a realização das funções vitais desse organismo. Agora, veja bem, nós, seres humanos, somos formados por aproximadamente 70 trilhões de células. É muita célula. E cada uma delas está trabalhando neste exato momento para garantir que a gente continue respirando, nosso coração continue batendo, para que a gente possa pensar, para que a gente possa assistir e escutar esse vídeo. Enfim, todas as coisas que possam acontecer com o nosso corpo neste exato momento estão sendo executadas por cada uma dessas trilhões de células que temos no nosso corpo. Então, a ideia de que todo ser vivo é formado por células ou uma única célula é conhecida como teoria celular. Só que essa ideia não surgiu do nada. Ela foi se desenvolvendo aos poucos por meio de observações microscópicas da estrutura de muitas plantas e muitos animais. E com o desenvolvimento dos microscópios, também muitas descobertas foram sendo feitas ao longo dos anos. A primeira pessoa que conseguiu enxergar uma célula foi Antoine van Leeuwenhoek, um vendedor de tecidos nascido na Holanda, que apesar de não ser um cientista, tinha uma curiosidade insaciável. Leeuwenhoek, em um primeiro momento, não tinha nenhum interesse em identificar micro-organismos. Na verdade, ele queria identificar a qualidade da trama dos tecidos que ele vendia. Ele desenvolveu, então, um método de fazer lentes queimando minúsculos filamentos de vidro para fazer pequenas esferas. Suas lentes eram de tamanha qualidade que ele viu coisas que ninguém conseguia ver. Isso acabou permitindo que ele enxergasse um universo novo, bastante inesperado, de organismos extremamente pequenos de serem vistos a olho nu. Leeuwenhoek foi o primeiro ser humano a ver e desenhar um espermatozoide e um dos primeiros a observar bactérias, além de glóbulos vermelhos, fibras musculares, capilares sanguíneos, protozoários, entre muitos outros. Nem preciso dizer nada sobre a importância dessas descobertas para a microbiologia, para a medicina e para a ciência no geral. Ele foi guiado pela curiosidade e engenhosidade e hoje é tido como o pai da microbiologia. Em 1665, Robert Hooke, um físico e matemático inglês, usando um microscópio de fabricação própria, observou que a cortiça era constituída de pequenas cavidades separadas por meio de paredes. Como ele estava observando células vegetais mortas, não foi possível verificar que aquelas estruturas que ele estava observando apresentavam muitos outros componentes. Ele somente pôde observar as cavidades vazias. O que ele estava observando ali eram apenas as paredes celulares. Ele denominou essas cavidades de células, que significa pequenos compartimentos. Em 1838, Matthias Schleiden, um botânico alemão, chegou à conclusão de que as plantas apresentavam organização celular. E no ano seguinte, em 1839, o zoólogo alemão Theodor Schwann estendeu essa mesma conclusão aos animais. E assim nasceu a teoria celular, segundo a qual todos os seres vivos são constituídos por células. Vejam que nessa época ainda não se conhecia nada a respeito dos vírus e, como todos sabemos, os vírus não são formados por células. E essa característica faz com que a maioria dos autores não considere os vírus como seres vivos. Em 1855, a teoria celular assumiu um significado ainda maior quando outro cientista alemão, Rudolf Virchow, considerado pai da patologia, generalizou a noção de que as células só podem se originar de células
pré-existentes. Essa generalização estabelecia a divisão celular como fenômeno central na reprodução dos organismos. Agora, você pode estar se perguntando, mas então, se uma célula somente pode se originar de outra célula pré-existente, então como a primeira célula surgiu? Bom, aí eu vou te convidar para ver a minha outra aula sobre a origem da vida na Terra, segundo a teoria de Oparin e Haldane, que eu vou deixar passando no card aqui em cima. E também vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Aí depois você vai lá e dá uma olhadinha. Mas voltando aqui, ainda teve um outro avanço na teoria celular, que foi a descoberta de que o desenvolvimento de um embrião começa com a fusão de dois núcleos, um do óvulo e outro do espermatozoide, respectivamente as células reprodutoras feminina e masculina. Com a fusão dos núcleos, passamos a ter uma única célula chamada de zigoto. Isso quer dizer que todos nós um dia já fomos compostos de uma única célula. E também que a célula é a unidade de desenvolvimento de todos os organismos vivos. Deu pra gente perceber como essa tal de célula é importante para a vida, né? A gente vai voltar a falar dela aqui no canal, pois ainda temos muito o que aprender sobre esse assunto. Mas agora, só para fechar essa aula sobre a teoria celular, eu vou fazer um resumão. A teoria celular é formada pelas ideias de Schleiden, Schwann e Virchow e pode ser dividida em 3 postulados. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas derivadas das células. Portanto, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. 2. Na célula são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são as unidades funcionais de todos os seres vivos. 3. Todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Com este postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. E no vídeo de hoje é isso, cientista. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, deixa aquele like aí pra mim. Já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que tá precisando de uma forcinha lá naquela prova. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!